o Brasil mergulha numa crise, a terapia que vem do governo parece que divide o país, inclusive ataca a nossa Constituição, e não há nenhum indício de superação dessa situação que a gente vive. Qual é a avaliação que você faz nesse momento? Qual é a contribuição que você pode nos dar, Lucas? Primeiro, Passarinho, lembrar que o nosso campo, o campo progressista, não pode, a essa altura do campeonato, sofrer de problemas de amnésia. Nós passamos 13 anos no poder com uma coalizão de partidos progressistas bastante ampla, que lamentavelmente não rompeu os pilares da política econômica recessiva que vem sendo praticada no Brasil desde meados da década de 80. Alguns colocam que começou com a eleição de Fernando Collor, mas a verdade é que no final do governo Sarney e desde antes com João Figueiredo, a política econômica recessiva neoliberal já estava presente. Qual é a saída? Organizar a sociedade, falar diretamente com o povo em linguagem popular e acessível. Nós temos procurado, com a nossa militância em defesa do Brasil, uma espécie de ação em dois sentidos. Dialogamos, sim, com o meio acadêmico. O Instituto da Brasilidade começou suas atividades em 2017 com o ciclo Intérpretes do Brasil, que reuniu doutorandos de várias universidades do Rio de Janeiro, sob a coordenação dos professores Carlos Lessa e Dark Costa, para a discussão dos grandes nomes do pensamento nacional. Mas avaliamos que somente discussão interna corporis do meio acadêmico não produziria novas adesões. E nós, a partir de 2019, iniciamos as sessões que são realizadas no Casarão Ameno Rezedá, ali na rua Bento Lisboa, no Catete, às segundas-feiras, às 14 horas, que são os seminários da Brasilidade, sempre temáticos, né? Nós estamos aí num ciclo de seminários sobre economia, sobre infraestrutura, sobre desenvolvimento, mas para meados do ano nós vamos entrar nos temas relacionados à cultura, relacionados à educação, e da mesma maneira no final do ano haverá também ciclos de outros temas de interesse nacional. E com isso conseguir construir alternativas, porque nós imaginamos que o Brasil vem sendo dilapidado há muito tempo, o campo progressista não conseguiu reverter esse processo quando esteve no poder, e nós precisamos propor a construção de algo novo, para que aquilo que tenha sido destruído nos últimos anos seja de fato reconstituído. Agora, foi bom você colocar que a gente não pode esquecer o passado, não é? E a gente teve 13 anos aí de um governo, de uma ampla coalizão dirigida por partidos de esquerda, e de alguma forma, de acordo com a tua avaliação, o modelo recessivo não foi rompido, não é? Isso coloca uma responsabilidade muito grande nesse campo progressista. Um campo progressista que hoje encontra-se também muito dividido, não é, Lucas? Eu queria que você abordasse sobre isso. As próprias eleições deixaram, as últimas eleições presidenciais, deixaram aí, vamos dizer, sequelas, evidentemente, particularmente entre o PT e a candidatura do PDT, do Ciro Gomes. Mas a gente teve nesse campo progressista outros problemas sérios. Houve uma ação muito forte, por exemplo, onde o PT procurou interferir nas decisões do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, inclusive evitando que o Partido Socialista Brasileiro viesse a se coligar, por exemplo, com o PDT. Eu acho que isso aí teve um reflexo muito grande nas eleições. O PSOL, por outro lado, manteve a sua candidatura própria, né? No caso com o Guilherme Boulos, e, sob o ponto de vista eleitoral, me parece que foi uma candidatura com muito pouca expressão, inclusive frente ao que o PSOL, inclusive, obteve em termos de resultados na eleição para a Câmara de Deputados, né? Como é que você vê esse campo progressista? Porque ele parece muito dividido, né? Ou com problemas muito sérios hoje para se acertar um mínimo de visão estratégica sobre como agir num momento como esse. O campo progressista apresenta no Brasil visões muito distintas, narrativas muito distintas sobre o que é o Brasil.
e elas são, até certo ponto, irreconciliáveis. Me parece cada vez mais claro que há um manancial entre o projeto de nação de Ciro Gomes e o projeto de nação do Lula. Isso não se reflete somente na análise que eles fazem em perspectiva sobre como o Brasil se desenvolveu, sobre as suas contradições, mas também se reflete nas alternativas, nas soluções que eles oferecem para tirar o Brasil do atoleiro. Então, há uma diferença de diagnóstico e há uma diferença de prognóstico também. De modo que eu vejo essa possibilidade de conciliação como muito remota, mas como a única saída ao mesmo tempo. Dificilmente haverá vitória eleitoral numa eleição presidencial no modelo presidencialista sem que haja uma coalizão previamente formada, uma coligação que lance uma candidatura única. De modo que talvez a única saída seja o acerto pragmático. Eu acabei de defender aqui a união em torno de ideias, a construção de um novo projeto de nação, mas o acerto pragmático com vistas às eleições municipais de 2020, com coligações sendo formadas, nós vemos aí uma negociação interessante para lançar a candidatura da Marília Reis, a prefeita do Recife, pelo PT, com o Túlio Gadelha, deputado federal pelo PDT, como candidato a vice, por exemplo, pode ser algo alvissareiro, porque o PT prometeu a Marília Reis que retiraria a candidatura dela a governadora de Pernambuco para que ela fosse candidata a prefeita do Recife em 2020, com o apoio, naturalmente, do PT. E com o Túlio como vice, a Marília poderia, inclusive, ser candidata a governadora de Pernambuco em 2022 e o Túlio assumiria a prefeitura pelos 2 anos finais do seu mandato. Esse seria um acordo bom para todas as partes. Contemplaria a família Reis, que é PSB, a Marília, que estava invocada, e o PDT com Túlio Gadelha. Talvez o caminho seja por aí. Convergência programática, eu sou bastante cético. Esses partidos são e sempre foram muito diferentes entre si. Agora, por que você, logo no início dessa sua segunda intervenção, você destacou que o projeto de nação de Ciro e de Lula são muito diferentes? Por que isso? Primeiro ponto, análise em perspectiva do que é o Brasil. O PT tem o DNA uspiano. O PT tem uma crítica ao populismo muito forte. O Lula começou a carreira dele, como dizia Leonel Brizola, espezinhando a memória do presidente Vargas. Disse isso o Brizola na campanha de 89. A CUT, durante décadas e décadas e décadas, apresentou uma narrativa bastante crítica à CLT e mesmo à legislação previdenciária de um modo geral, porque o que se observava era uma crítica à suposta insuficiência dos direitos oferecidos na Constituição Federal de 1988, que o PT considerava insuficiente e que hoje é a nossa tábua de salvação. O PDT, por sua vez, naquela época, esteve muito mais próximo da coalizão que gestou a Constituição Federal de 88 e que, no meu entendimento, é uma das cartas mais democráticas do Ocidente, com garantias de direitos fundamentais, e é a ela hoje que nós defendemos a todo custo e tememos perder suas prerrogativas, enfim, os direitos que nos foram concedidos a partir de 1988 na nossa Carta Magna. Agora, independente dessa diferença que existe em perspectiva histórica, também existe uma crítica muito contundente do Ciro, e que ele não fez só como candidato, ele iniciou lá atrás, quando pediu demissão do ministério, ainda durante o governo Lula, manteve essa crítica em relação ao governo Dilma quanto à política econômica, quanto aos equívocos de quem foi eleita em 2014, reeleita, na verdade, criticando o receituário neoliberal, criticando o Aécio Neves pela proximidade do Aécio com Armínio Fraga, e nomeou o Joaquim Levy como ministro da Fazenda logo em seguida à posse. Isso não pode ser visto com naturalidade. Eu tenho o maior respeito pela ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi vítima de uma injustiça, disso eu não tenho a menor dúvida. O impeachment é um péssimo mecanismo, depois a gente pode voltar até essa discussão.
mas, sem sombra de dúvidas, o receituário que o trabalhismo propõe, historicamente e contemporaneamente, é muito diferente do receituário que o PT propõe. E pelo PT é muitas vezes criticado como populista, assistencialista, etc., quando, na verdade, o trabalhismo é o construtor do Brasil moderno. Essas diferenças de origem entre os trabalhistas e o PT são claras. A minha dúvida, Lucas, é a respeito justamente do próprio pensamento do Ciro, porque o Ciro nunca foi um trabalhista, né? Ele agora está próximo ao trabalhismo e, principalmente, eu acho que a maior virtude do Ciro foi ter tentado reintroduzir no debate nacional a discussão sobre o desenvolvimentismo. Agora, o tipo de visão que o Ciro apresenta me parece muito pouco clara ainda em torno das bases desenvolvimentistas, principalmente se a gente leva em conta não o desenvolvimentismo do período aí que foi defendido pelos próprios petistas durante o governo Lula, que eles chamavam de neodesenvolvimentismo, ou mesmo o tal do desenvolvimentismo latino-americano, né? Se a gente for observar o que foi o desenvolvimentismo de fato no século XIX, principalmente se a gente olhar a história dos Estados Unidos, da Alemanha, vamos observar que temos diferenças muito grandes. E essas visões, me parece, essa visão desenvolvimentista mais autêntica, eu não sei se o Ciro contempla. Certamente o Lula não contempla. Aliás, você falou, o receituário do Ciro e do PT são diferentes. Eu tenho dúvida hoje com qual é o receituário do PT. O PT fala muito do Lula livre, mas qual é a visão de país? Especialmente depois dessa experiência de 13 anos. O PT teve uma oportunidade histórica, aliás, junto com o PDT, junto com o PCdoB, junto com o PSB, e de alguma maneira desperdiçaram essa oportunidade, não é? Então, qual seria esse receituário hoje, objetivamente? Olha, o Ciro propõe uma reativação da indústria nacional. O processo de desindustrialização do Brasil é acentuado, talvez seja um caso único no mundo, uma desindustrialização acelerada e que vem dilapidando não só as nossas grandes cidades. Quem passa de carro na Avenida Brasil vê claramente esse panorama, onde até o setor de serviços que girava em torno das fábricas está desaparecendo, com os galpões fechando, mas também no interior do Brasil. Caminhe pelo interior do Brasil e você também, amigo ouvinte, vai ver com seus próprios olhos as fábricas que fecham suas portas dia após dia. Então, a proposta do Ciro é de reativação da industrialização no Brasil, com ênfase no setor de defesa, com ênfase no setor petroquímico, com ênfase no setor da indústria farmacêutica, para que seja, de fato, reconstituído o emprego de qualidade do nosso país. O que gera emprego de qualidade é o setor industrial. Hoje os brasileiros estão presos a uma média salarial baixíssima e esse panorama não foi atacado durante os governos do PT. Mesmo quando houve taxas de desemprego muito baixas, a média salarial dos brasileiros continuou também muito baixa. A questão salarial não foi enfrentada de maneira frontal, foi enfrentada ali de maneira transversal, por via de reajuste de salário mínimo, mas sem observar os ganhos da classe média, que ficou muito invocada com o PT não à toa. Perdeu dinheiro durante os 13 anos do governo PT, perdeu poder de compra, principalmente com a reativação do receituário neoliberal por parte de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, e viu seus filhos apavorados com o drama da violência urbana, que também não foi enfrentado com a real autoridade pelo Partido dos Trabalhadores e a coalizão progressista que governou ao lado dele. Então o Ciro é uma alternativa interessante porque ele oferece soluções que tocam direto no cerne da questão, que é o problema da desindustrialização do Brasil e da desvalorização do trabalho, dos baixos salários, da informalidade em alto grau. Ele oferece soluções para ampliação do emprego formal e para a reativação da indústria. Essa visão desenvolvimentista que claramente o Ciro defende, eu reconheci, inclusive durante a campanha eleitoral, que o seu maior mérito era esse. Ele procurava
claramente fazer a denúncia dessa desindustrialização assombrosa que estamos vivendo já desde a década de 80. O grande problema, Lucas, é o que fazer com a herança liberal. Esse que é o grande problema. E nesse sentido, eu inclusive tive a oportunidade de estar numa reunião com o Ciro, eu falei, eu de alguma maneira reconheci essa virtude do Ciro, mas eu ponderei o seguinte: se a sua visão de procurar combater a desindustrialização, combater inclusive a desnacionalização que a gente está sofrendo, e principalmente valorizar o mundo do trabalho, valorizar os trabalhadores, se isso não entraria em choque justamente com toda essa, podemos dizer, esse modelo econômico que foi construído a partir dos anos 90, e que inclusive o Ciro teve uma responsabilidade muito grande como ministro do Itamar, ali na primeira fase do Real. É verdade que ele posteriormente teve, parece, uma mudança na sua concepção. Mas na hora de se enfrentar uma pauta efetivamente reformista que transforme o país, nós temos essa herança liberal, a abertura financeira, um conjunto de normas, por exemplo, o que fazer com a chamada desvinculação de receitas da União, com a lei de responsabilidade fiscal, agora com essa emenda constitucional número 95, há de se atacar as bases dessa financiarização da economia, e nesse sentido, me parece que o discurso do Ciro fica descolado dessa herança maldita. Como é que você vê esse problema? Essa é outra grande demanda que eu tenho ao Ciro. Eu quero ouvir do Ciro um discurso revogatório, mais claro. Vou desfazer. Ele fez em relação aos leilões de campos do pré-sal, né, durante a campanha, quando ele diz, não, quem comprou pode ficar ligado que eu vou desfazer. Isso é importante. Mas não basta restringir a revogação à questão dos campos de petróleo. É preciso ir além, como você disse, Passarinho, atacar as bases do receituário neoliberal aplicado no Brasil nos últimos 30 anos. E, principalmente, falar claramente à população que o que está sendo feito agora pelo Paulo Guedes não é novidade nenhuma. É o aprofundamento de um projeto antigo que só levou o Brasil ao atoleiro, que desindustrializou a nossa economia, que promoveu recessão e que, sobretudo, desvalorizou o trabalho. Tem que falar em linguagem popular. Olha, amigo trabalhador, meu irmão brasileiro, repare bem como seus pais viviam. A tua vida é muito mais dura do que era a vida deles. Você trabalha mais e ganha menos do que os seus pais. Você vai querer continuar vivendo assim pelo resto da vida? Tem solução para o seu caso. Ele precisa oferecer esperança às pessoas e um discurso revogatório claro, de mudança de rumos na política econômica brasileira. Precisa ter coragem. Outros nomes, mundo afora, tiveram coragem para mudar. Hoje nós vemos uma experiência bastante exitosa, que é, em pouco tempo, o governo do presidente López Obrador, no México, que vem atacando as bases do neoliberalismo de maneira frontal. E outros exemplos pelo mundo, não só de organização popular para garantir bases políticas para projetos nacional desenvolvimentistas, mas também, de fato, quando esses projetos ascendem ao poder, a necessidade imperiosa e cumprida de apresentar alternativas reais à política econômica neoliberal. Há várias formas de mudar o receituário, respeitando naturalmente a iniciativa privada, a possibilidade do povo empreender, realizar o seu progresso pessoal por meio da livre iniciativa. Isso não é exatamente um problema, mas na macroeconomia, fazendo com que essa livre iniciativa trabalhe em prol do interesse nacional e do interesse dos trabalhadores.